Então, vamos dar sequência lá na nossa apostila de História e Geografia. Nós vamos lá na página 151. Aqui ficaram algumas perguntinhas para a gente responder, né, da aula anterior, para a gente poder dar sequência, tá bom? Então, na página 150, a página de cima, aqui nós montamos um município lá do anexo 6, né? Vamos lembrar essas imagens? Né, que nós montamos a ordem como esse município foi crescendo, né? Então, ele era um campo, né? Uma zona rural. Aí foi uma casinha com algumas plantações. Aí foram vindo mais comércios e até que encheu a cidade, né? Então, ela foi crescendo, um crescimento espontâneo. Como assim? Ela foi crescendo aos poucos. Então, aqui na página 151, está perguntando, esse município que nós vimos, né? Ele foi planejado ou ele foi crescendo espontaneamente? Né? Ele cresceu espontaneamente. Por quê? Ele cresceu de acordo com a necessidade da população. Vamos escrever lá? Então, nós vamos colocar, né? Se você já escreveu outra coisa, não tem problema, tá? Mas desde que seja mais ou menos isso, tá bom? Que o município ele foi crescendo aos poucos, por isso que é espontâneo, tá? De acordo com a necessidade da população. Então, agora nós vamos lá no anexo 7, aqui tá falando para destacar, mas nós não vamos destacar, nós vamos deixar para destacar quando nós voltarmos para o colégio, tá bom? Nós vamos lá e vamos preencher o anexo 7 com algumas informações do nosso município. Então, nós vamos lá na página 181, tá vendo ali embaixo? Aqui é a página 7 do projeto, tá bom? Que a gente tá guardando as folhinhas para nós montarmos o nosso portfólio depois do nosso projetinho sobre o município, tá? Então, aqui a Pro já respondeu, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas situações, tá bom? Você pode pesquisar mais sobre a nossa cidade, tá? Que a Pro já colocou pra gente, né, antecipar, pra gente não gastar tanto tempo. Mas se você quiser conhecer mais sobre a nossa cidade na internet, no site da prefeitura, tem muita informação legal. Então, nós vamos continuar pesquisando sobre o nosso município. Então, a data de fundação do município foi fundado dia 28 do mês 8. Qual é o mês 8? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, foi em 28 de agosto de 1993. E não apareceu ali o 3. Vamos colocar. Aí. Depois, foi um município planejado ou cresceu espontaneamente? Né? Itararé foi planejado ou cresceu espontaneamente? Então, Itararé, ela cresceu espontaneamente. Ela começou como uma pequena fazenda. A população veio aos poucos, construindo casas comerciais e residenciais. O que são casas comerciais? As lojas. E as casas residenciais? As moradias. Então, começou com uma pequena fazenda e as pessoas foram vindo aos poucos, construindo casas, construindo lojas. E assim, a cidade foi crescendo, tá? Razões para a escolha do nome e significado razões para a escolha do nome do município, né? Então, Itararé significa pedra que o rio cavou. Então, essa palavra é uma palavra em tupi-guarani, né? Ita quer dizer pedra, raré, cavada pelo rio, tá bom? Então, pedra que o rio cavou. Então, Itararé, né? O rio Itararé, ele corre entre as rochas desgastadas pela correnteza. Tá? Então, o rio Itararé lá na barreira, ele foi correndo, né? Temos ali, então, ele acabou desgastando as rochas, as pedras e foi formando um leito no meio das pedras, tá? É isso que nós temos ali, a barreira, a gruta da barreira. É o próprio rio com a sua correnteza que foi cavando aquele espaço, tá bom? Vamos para a próxima página. Depois nós temos povos que originalmente viviam nessa região. Então, antes de começarem a vir as pessoas para cá, né, para fazer a cidade, aqui tinham os povos indígenas. Aqui nós tínhamos os índios guaianazes, tá bom? Então, aqui viviam antes os índios guaianazes. Depois vieram, né, os fazendeiros, vieram os tropeiros e assim foi construindo a nossa cidade. Uma data histórica importante para o município. Explique a sua escolha. Então, a Pro colocou aqui que em 1885, o município recebeu seu primeiro nome. Então, quando ele se separou de Itapeva, Itararé e Itapeva eram uma cidade só, tá? Aí eles separaram Itararé de Itapeva e o primeiro nome que Itararé recebeu foi São Pedro de Itararé, tá? Aí depois, em 1893,
Aí que veio a emancipação mesmo, transformando o município, daí ficou só Itararé, tá bom? E duas fontes históricas que podem ser utilizadas para estudar a história do município. Então, a gente pode estudar por fotos, por documentos, na internet, né? Por arquivos e muitas outras coisas, tá bom? Então, nós vamos colocar nessa parte aqui. Então, agora vamos voltar lá na página 151 para nós continuarmos um pouquinho. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Brasília, a cidade da alvorada. Aqui nós temos o box, né, explicando para nós o que significa alvorada. Significa amanhecer, a primeira claridade da manhã. Que nem aqui em Itararé nós temos o bairro Alvorada, né? Que é o lado onde nasce o sol, tá bom? Mas Brasília é chamada de Alvorada por ser a cidade que seria a capital do nosso país, tá? Só que antes de Brasília nós já tivemos duas outras capitais. Vamos ler aqui pra gente conhecer. Então, você sabia que o país em que moramos, o Brasil, então o nosso país se chama Brasil, já teve outras duas capitais? A primeira foi a cidade de Salvador, localizada na Bahia. Então, era bem aqui, ó, no mapinha nós temos aqui, ó, Salvador, na Bahia. Era bem aqui na região litorânea, né, no litoral, perto da praia. E a segunda foi a cidade do Rio de Janeiro, localizada no Rio de Janeiro. Então, também era aqui, ó, no litoral, né, perto da praia, a cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ó, esse aqui é o estado da Bahia, esse estado grande, a capital Salvador. E aqui esse estado menorzinho, Rio de Janeiro, que daí a capital também era o Rio de Janeiro, e eram as capitais do Brasil. Primeiro foi Salvador, até 1763, e depois foi Rio de Janeiro até 1960. Agora nós temos a terceira capital do Brasil, que foi construída há mais ou menos 60 anos, que foi Brasília, tá? Lá no Distrito Federal. Então, é uma cidade, né, chamada Brasília, no Distrito Federal, que é um apanhado, né, de terras, um distrito, né, como se fosse um município, tá bom? Chamada daí Brasília. Então, tá desde 1960. Então, nós temos aqui essa localização. Vamos grifar essa parte que nós vamos ver que é bem importante. Professora, tudo bem? Minha mãe foi na escola hoje buscar a lição da Esther e eles deram mesmo daquele que ela pegou aquele dia que você falou que não era pra ela fazer, entendeu? Ela já fez tudo. Ela pegou mesmo. Tem que devolver lá na escola?
Então, nós vimos que ele, então, primeiro recebeu a proposta para trabalhar nas obras em Brasília, né? Aí, depois, o que aconteceu? Aí que ele saiu de Itajubá, lá em Minas Gerais, que era onde ele morava, né? Então, aqui nós colocamos o número 2. Aí, então, ele pegou o caminhão, ficou 2 dias viajando e foi para onde primeiro? Para São Paulo, né? Então, primeiro ele foi aqui para São Paulo. E, por fim, ele chegou em Brasília, né? Chegou lá na Cidade Livre e depois foi para Brasília, tá? Então, 4. Então, vai ficar mais ou menos nessa ordem aqui, tá bom? Vamos dar sequência. Então, nós temos na página 156, só mais essa página, tá bom? Assinale com um X os meios de transporte utilizados pelo agrimensor em seu trajeto. Então, para ele poder ir lá para Brasília, o que foi que ele usou? Ele usou táxi? Ela fala que sim, né? Ele usou um táxi também. Ele foi de caminhão? Sim, lembra que ele falou que ele ficou 2 dias andando de caminhão? Ele foi de avião? Sim, então ele foi lá de Minas Gerais, ficou 2 dias até São Paulo de caminhão, depois ele pegou o avião para ir para Brasília, né? Ele pegou o metrô? Não, né? Lá não fala nada de pegar metrô, pegar trem, nada, né? Então, só esse aqui não. Então, ele pegou o táxi, o caminhão e o avião, ok? Indique como você acha que foi a viagem. A viagem, você acha que foi rápida e fácil ou foi demorada e difícil? O que você acha? Né? Só porque a gente vê ali, ó, foram 2 dias viajando de caminhão, né? Acho que não foi tão rápida e nem tão fácil, né? Deve ser demorada e difícil. Por quê? Né? Porque ele precisou viajar 2 dias de caminhão até São Paulo para depois ir para Brasília. Né? Então, né, muito desconfortável, né? Então, a gente pode colocar aqui, porque ele viajou 2 dias de caminhão de Minas Gerais até Brasília, tá bom? E a viagem deve ter sido desconfortável, pensando num caminhão, né? O senhor Raimundo pode ser considerado um candango? Por quê? Lembra lá que os candangos, quem eram os candangos? Vamos voltar só pra gente lembrar? Então, lá na página 153, ó. Embora inicialmente fosse um apelido dado pelos africanos aos portugueses, essa palavra foi usada também para denominar os trabalhadores que migravam para a área de construção da nova capital. Migrar é sair de uma cidade para outra, tá bom? O Raimundo, ele saiu de uma cidade para ir para lá, para Brasília? Sim, ele saiu lá de Minas Gerais, né? Saiu lá de Itajubá, né? Foi para Minas Gerais. Então, ele saiu, ele migrou. E ele foi trabalhar lá? Foi. Então, ele pode ser considerado um candango? Sim. Então, vamos voltar lá para a gente colocar aqui sim. Então, sim, porque ele saiu de sua cidade para trabalhar em Brasília, ok? Então, agora nós vamos lá na página 166 para nossa tarefinha. Lá, 166, 166. Então, lá na questão 1. Releia o texto da aula e escreva 3 causas do crescimento de um município. Então, nós vamos voltar lá na página 148. Até pegou aqui, ó. Tá? Fica mais fácil do que eu voltar ali no computador. Então, ó. Um município pode se formar espontaneamente. Ó, lá na página 148. Tá bom? Quando algumas pessoas decidem morar em determinado lugar. Tá? Então, qual é a forma de crescimento espontâneo? As pessoas decidem morar, constroem casas, fazem plantações, criam animais, tá bom? Então, o que faz o município crescer espontaneamente? A decisão das pessoas em morar lá, a construção de casas, as plantações e a criação dos animais, ok? Então, aqui na questão 2, observe os códigos a seguir. Então, cada símbolo, ele representa uma letra, tá bom? Então, nós vamos trocar os símbolos pelas letras para descobrir o enigma, para saber que frase que está escrita aqui. Então, nós vamos lá. Ó, essa luinha é o B. Então, aqui a gente vai colocar o B, tá? Depois, esse triângulo meio preto e meio branco é o R. Então, vou colocar o R, tá? Vai ficar o B, o R. Tá, então, agora, esse meio círculo pintado de preto e de branco é o A. Então, vai pôr o A. Depois, esse triângulo com um pintinho no meio, o S. Então, vai pôr o S, entendeu? Vamos formar aqui as palavras. O quadrado é o I. O círculo cortado ao meio, na horizontal, é o L. Aí, o quadrado de novo, né? O mesmo daqui, ó, é o I de novo. E o círculo cortado ao meio, preto e branco, é o A. Ó, formamos a primeira palavra. Brasília.
Então, você vai continuar para ver o que está escrito aqui nesse enigma, ok? E a questão 3, muitas são as fontes históricas que podem ser utilizadas para contar a história de um município, tá? Então, a gente colocou lá, né, quando nós vimos as fotos, os documentos, mas nós temos outras coisas também. Nós temos as fotografias, os livros, os filmes, as cartas, os relatos, os mapas, muita coisa, tá? E você vai procurar aqui no caça-palavras todas essas palavras que estão aqui nessa caixinha, ok? Então, de história é isso. Vamos agora para outra parte.